E se duas das maiores forças que moldaram a nossa civilização, a ciência e a religião, afinal não fossem inimigas? E se, na verdade, estivessem destinadas a trabalhar em conjunto? Hoje vamos mergulhar numa ideia profunda, retirada do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e perceber como é que esta aliança pode mesmo transformar a nossa forma de ver o mundo. A história parece que nos obrigou sempre a escolher um lado, ou a razão ou a fé, a matéria ou o espírito. Mas, e se este conflito for na realidade uma grande ilusão? E se a ciência e a religião forem, no fundo, duas faces da mesma moeda, a apontar para a mesmíssima verdade? É esta questão que vamos explorar a fundo. Bem, o nosso percurso hoje vai levar-nos desde o antigo campo de batalha entre estas duas gigantes até encontrarmos um terreno comum. Vamos descobrir a ponte que as pode unir, espreitar a nova era que essa aliança promete e, claro, refletir sobre o nosso próprio papel nesta transformação. Então, vamos lá começar por ir à raiz deste conflito, que já é antigo. Como é que se chegou a este ponto? A um ponto em que a procura pelo conhecimento do mundo físico se tornou, aparentemente, o oposto da busca por um significado espiritual. Ora, o que o texto nos diz é que este muro entre a ciência e a religião não foi construído com factos, mas sim com preconceito. Basicamente, cada lado fechou-se na sua própria perspectiva, construiu uma autêntica fortaleza e, com isso, acabou por bloquear a visão do todo. É fácil de imaginar, não é? De um lado, tínhamos a ciência, de lupa na mão, focada apenas naquilo que se pode medir e pesar, quase se recusando a olhar para o céu e a perguntar porquê. Do outro lado, a religião, por vezes tão de olhos postos no céu que se esquecia das leis que governam o chão que pisamos. Eram como dois ímãs a repelirem-se, cada um convencido de que o seu polo era o único que importava. E essa separação, claro, não ficou só nos livros ou nos laboratórios. Criou um fosso bem real nas nossas sociedades e até dentro de nós, alimentando um ceticismo sem esperança e um fanatismo sem razão. Um verdadeiro abismo que nos impediu de ver o quadro completo da existência. Mas agora, vamos virar isto tudo ao contrário. E se, bem lá no fundo, na sua origem, a ciência e a religião beberem exatamente da mesma fonte? E se o conflito for apenas o resultado de um enorme mal-entendido sobre essa origem, que afinal é partilhada? Pensemos nisto desta forma. A ciência é a alavanca que nos ajuda a perceber o mundo físico, a compreender as leis da matéria. A religião, por sua vez, é a alavanca que nos eleva o espírito, que nos revela as leis morais que governam a nossa consciência. Visto assim, não são forças opostas, pois não? São, isso sim, ferramentas complementares, feitas para nos fazer crescer. E aqui está o ponto de viragem. Se ambas as alavancas foram criadas pelo mesmo arquiteto, pelo mesmo princípio, como é que poderiam contradizer-se? Qualquer contradição que pareça existir não é uma falha no projeto, é uma falha na nossa compreensão. Isto não é um convite para irmos mais fundo. Ok, então, se não existe uma contradição de fundo, o que é preciso para construir a tal ponte sobre este aparente abismo? Qual é a peça que faltava para unir estes dois mundos? A resposta é surpreendentemente simples. Aquele vazio não era um poço sem fundo. Era apenas um espaço no puzzle, à espera da peça certa. Uma peça que, assim que encaixa, revela a imagem completa, uma realidade unificada e coesa. E aqui está a chave, nas palavras de Kardec. A ponta é esta: o conhecimento das leis que governam o universo espiritual e a forma como ele se relaciona com o mundo material. Reparem bem, não se está a falar de crenças vagas, mas de leis. Leis que podem ser tão consistentes e estudáveis como a lei da gravidade. Imaginem só, quando esta ponte estiver solidamente construída, as implicações são gigantescas. Não se trata apenas de reconciliar duas áreas do saber, trata-se de inaugurar um capítulo completamente novo para a humanidade. É fascinante ver como esta transformação acontece, quase como uma reação em cadeia. Primeiro, a fé deixa de ser cega e passa a ser iluminada, apoiada na razão. Com esta base, a religião ganha uma força inabalável, que já não teme o escrutínio. E isto, por sua vez, desmonta a ideia de que a matéria é tudo o que existe, abrindo caminho para uma nova era de progresso. E atenção, é muito importante perceber isto. Não estamos a falar de um sonho utópico ou de um futuro distante. O texto sugere que esta transformação já está a acontecer de forma silenciosa nas mentes e nos corações de muitas pessoas. É quase um movimento de base da consciência. O que nos leva, inevitavelmente, à pergunta mais importante de todas. E nós? No meio disto tudo, onde é que entramos? Se esta revolução já está em marcha, como é que podemos participar nela?
é que esta aliança não acontece por acaso. Está inserida numa lei universal, fundamental. A lei do progresso. Tal como o universo se expande, a consciência humana também está destinada a evoluir, impulsionada por uma força que é inerente à própria criação. Então, como é que podemos fazer parte desta revolução dos espíritos? Não é preciso pensar em grandes gestos. A revolução começa por dentro. Começa por cultivarmos uma curiosidade que não se esgota, por fazermos perguntas difíceis e por procurarmos ativamente harmonizar a nossa mente racional com o nosso coração. E, na prática, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, ler um livro sobre física e maravilhar-se com as suas implicações espirituais. Quer dizer, meditar sobre um ensinamento moral e depois observar como é que ele se aplica nas nossas interações do dia a dia. Trata-se, no fundo, de construir uma fé que não só resiste a perguntas, como floresce com elas. E terminamos com esta ideia poderosa. Isto não é apenas um conceito para se contemplar, é um convite à ação. A questão que fica no ar não é se a ciência e a religião se vão unir, mas sim como é que cada um de nós vai começar a construir essa ponte dentro de si mesmo, hoje.